Muito, muito boa noite, minha gente. Boa noite aos que estão chegando aqui. Boa noite a todos e todas. O som tá bom? Estão escutando bem? Porque eu aqui não escuto ninguém, tá certo? Boa noite. Pronto. Como eu havia combinado e enviado um convite aos que se interessarem, hoje, 10 de setembro, um dia antes, né, do que aconteceu há 50 anos atrás no Chile, no dia 11 de setembro, durante todo o dia, o Palácio La Moneda, que era chefiado pelo presidente eleito democraticamente pelo voto popular, Salvador Allende, era bombardeado violentamente, um feito inédito na América Latina. Até aqui nenhum palácio governamental havia sido bombardeado por aviões das Forças Armadas do seu próprio país, né? Nenhum país. Isso foi um feito inédito, né? Obviamente um golpe tramado não só dentro do Chile, não só tramado dentro das Forças Armadas chilenas, mas tramado também pelo governo norte-americano, né? Pelo governo dos Estados Unidos, né? O apoio integral do governo norte-americano. O Nixon já havia, desde quando Nixon assumiu a primeira vez, antes de ser derrubado pelo caso Watergate, ele já apoiava a direita latino-americana, já apoiava a direita chilena, já incentivava esse anticomunismo delirante que sempre marcou a América Latina, principalmente por conta do que aconteceu em 1959 em Cuba, né? Após a Revolução Cubana, a Guerra Fria aperta na América Latina e o anticomunismo aumenta consideravelmente, né? Então o Chile não foi a única vítima desse anticomunismo, desse imperialismo americano, mas o Chile teve um dos golpes mais violentos, né? Se o Chile não foi o único, porque o Brasil já tinha uma ditadura desde 64, 68 com o AI-5, isso aqui vira um golpe dentro do golpe. Já havia uma ditadura em outros países da América Latina. Então o Brasil se preparava, inclusive o Brasil foi ponta de lança, né, das ditaduras latino-americanas, mas já se preparava para, né, a América Latina já se preparava para outras ditaduras. Então, nesse sentido, o golpe do Chile era sintomático naquele momento, né, para reforçar o domínio do imperialismo norte-americano, o domínio de uma direita norte-americana, mas foi muito pior. O golpe no Chile foi muito pior. Em que sentido foi muito pior? Porque o Chile foi laboratório de um tipo de política econômica que a América Latina não tinha ainda. Eu diria que a originalidade miserável, a originalidade diabólica, a originalidade desgraçada do golpe militar chileno foi, posterior ao golpe, a implementação de uma política econômica draconiana, que aqui no Brasil só será conhecida nos anos 90 com o nome de neoliberalismo. O Chile, camaradas que estão aqui escutando a live, o Chile foi laboratório para o neoliberalismo. O Chile inaugurou essa desgraça que hoje torna essa ideologia do século XXI, como dizia o padre José Comblan no seu livro O Neoliberalismo, a Ideologia do Século XXI. O neoliberalismo, o Chile foi laboratório, né? Pinochet, ao dar o golpe em Salvador Allende, ao assassinar Salvador Allende, ao derrubar um governo democraticamente eleito em 1970, em 4 de setembro de 1970, ao derrubar esse governo, logo no final de 73 para 74, o governo militar liderado por Augusto Pinochet, ele convoca um grupo de economistas chilenos que haviam estudado na cidade de Chicago, que ficaram conhecidos como Chicago Boys. Veja o nome, que nome desgraçado, hein? Para uma juventude, para um grupo de jovens intelectuais chilenos. Os intelectuais economistas da Universidade Católica do Chile tinham o nome de Chicago Boys. Os Chicago Boys elaboraram um programa de enxugamento da economia, um programa de garroteamento dos salários dos trabalhadores chilenos, elaboraram um programa para conter a inflação e, ao mesmo tempo, achatar os salários, acabar com a previdência
chilena, que era uma das mais seguras e interessantes previdências da América Latina. Eles acabaram com tudo isso, né? A partir entre 74 e 84, o Chile viveu o programa econômico mais cruel para a América Latina, que foi exatamente o programa econômico neoliberal. Então, nesse sentido, o golpe chileno ele não era apenas um golpe militar, não era apenas uma aventura militar, não, eles tinham um projeto de implementar, fazer do Chile um laboratório para uma política econômica miserável que é a política neoliberal. Então, nesse sentido, o golpe chileno ele tem que ser estudado, ele tem que ser relembrado, ele tem que passar para a memória latino-americana como um golpe cruel, um golpe violento, um golpe truculento, um golpe que perseguiu, que assassinou, que matou, que exilou, não é, um número gigante de chilenos, mas ao mesmo tempo também, esse golpe truculento que fez tudo isso, de maneira violenta e cruel, ele também implementou uma política econômica que foi a desgraça da América Latina. Até hoje, inclusive. O Chile foi laboratório para o chamado neoliberalismo. O discurso clássico, né? Ajuste fiscal, ajuste econômico, ausência de políticas sociais do Estado e, principalmente, achatamento salarial e destruição do movimento sindical. Repare que essas 4 políticas, elas foram implementadas rigorosamente no Chile sob uma ditadura militar, né? Ajuste fiscal, ajuste econômico, repressão aos sindicatos e achatamento salarial dos trabalhadores. A partir daí, o Chile implementou uma política de destruir sua educação pública, privatizar a educação pública. Por exemplo, a ideologia da privatização já entra no Chile em 1975, como a ideologia salvadora. Então, como não havia oposição, como não havia parlamento opositor, Pinochet fazia o que queria, fazia absolutamente o que queria. Então, o Chile não foi apenas mais um golpe militar, o Chile foi, acima de tudo, um laboratório socioeconômico guiado por uma ditadura militar. Uma das coisas mais perversas que já aconteceu na América Latina. Eu fui aluno, né, e muito ligado ao padre José Comblan. O padre José Comblan, ele estava no Chile quando houve o golpe. E ele saiu imediatamente do Chile porque ele era uma das pessoas visadas, né? A ditadura queria matar ele. Inclusive, ele foi proibido de voltar ao Chile. Durante muitos anos, até os anos 80, o padre Comblan não podia voltar mais ao Chile. Ele era persona não grata no Chile. O padre Comblan escreveu um livro importantíssimo, ali no final dos anos 70, que foi publicado aqui no Brasil, com o título A Ideologia da Segurança Nacional. Esse livro é absolutamente fundamental ainda hoje. Esse livro todo mundo pensa que é sobre a segurança nacional só da América Latina. Não, é uma análise dos discursos de Pinochet, é uma análise do governo de Pinochet. Na verdade, o livro A Ideologia da Segurança Nacional, padre José Comblan, que foi publicado aqui pela editora Civilização Brasileira e é citado por meio mundo de gente como uma obra seminal, né, sobre esse projeto de segurança nacional na América Latina, ele é uma análise do governo Pinochet e dos discursos do governo Pinochet, né? O padre Comblan dizia no seu livro que o discurso o discurso da segurança nacional tornado ideológico, ele vai justificar tudo. Ele vai justificar a política econômica, ele vai justificar a política social, ele vai justificar a tortura, ele vai justificar a perseguição, ele vai justificar assassinatos. Então, assim, o discurso da ideologia da segurança nacional analisado pelo padre Zé Comblan é um livro, eu recomendo demais. Esse livro não está fora de catálogo, né? Eu acho que só encontra na estante virtual, mas é um grande livro. Mas o tema de hoje não será nem livro, não será necessariamente uma análise política histórica do golpe de 1973, 11 de setembro de 73 no Chile, mas será exatamente o tema esse golpe e a ditadura chilena no cinema. Então, o encontro nosso de hoje, basicamente, eu dedicarei ao tema do cinema, tá certo? Então, veja, é fato, né, para os que estão chegando aqui, que no dia 11 de setembro de 1973, Augusto Pinochet, liderando o exército chileno, dá um golpe no governo legítimo, no governo democrático de Salvador Allende. Não é preciso lembrar isso, é preciso que tenhamos memória disso, não é? O Chile viveu um dos piores golpes da América Latina, um golpe truculento que viu à luz do dia
o Palácio La Moneda, que era a sede residencial do presidente eleito democraticamente Salvador Allende, ser bombardeado por caças da Força Aérea Chilena, com o apoio e aquiescência dos Estados Unidos. O imperialismo, naquele momento, estava atuando na América Latina de vento e popa, né, como diz o ditado popular. Então, nesse sentido, nós temos que lembrar. Agora, tem que ficar para nós aqui absolutamente evidente que Salvador Allende, independente dos seus erros, independente dos seus erros estratégicos, principalmente com as Forças Armadas, foi onde Salvador Allende mais errou. Salvador Allende era um homem honrado, Salvador Allende era um homem honesto, Salvador Allende era um homem de esquerda, Salvador Allende era um homem de orientação socialista. Enquanto que o general Augusto Pinochet era um canalha, era um ditador, era um torturador e foi um covarde e morreu como um rato. Morreu como um rato. Então isso tem que ficar bem claro aqui. Salvador Allende era um homem honrado. Salvador Allende era um homem de orientação socialista. Salvador Allende foi eleito democraticamente depois de uma tentativa de 4 eleições. Salvador Allende tentou a presidência da República 3 vezes. Salvador Allende era senador pelo Partido Socialista Chileno. Salvador Allende era um homem de índole democrática. Salvador Allende era um homem decente. Enquanto que Augusto Pinochet será sempre lembrado como um torturador, como um ditador, como um canalha, como um covarde que morreu como um rato. Que fique bem claro aqui. Essa é a minha posição histórica sobre o que aconteceu no Chile e todo respeito a Salvador Allende, todo respeito à unidade popular, todo respeito à luta para construir o poder popular no Chile. Inclusive a palavra poder popular é uma palavra do governo de Salvador Allende por natureza, é uma palavra que está colada ao governo de Salvador Allende, está colada à unidade popular, está colado às lutas chilenas de 1969 até 1973. Então, neste sentido, eu quero deixar bem claro isso aqui. Uma divisa que para mim é fundamental, né? Quem era Salvador Allende? E eu recomendo assim, ardorosamente, um livro extraordinário, publicado em 1984, por o jornalista Fernando Alegria, da coleção Encanto Radical, chamado Salvador Allende. Esse livrinho aqui. Acho esse livro fundamental. Para quem não sabe nada de Salvador Allende, conhece nada de Salvador Allende, eu recomendo demais este livro da editora Brasiliense, publicado em 1984, que é uma pequena biografia da coleção Encanto Radical sobre Salvador Allende. Eu acho fundamental. Segundo, os discursos de Salvador Allende foram publicados o ano passado, intitulado Discursos de Salvador Allende, a Revolução Desarmada, organizado pelo filósofo Vladimir Safatli, né, pela editora UBU de São Paulo. Esse livro aqui é absolutamente fundamental. Para quem não sabe nada de Salvador Allende, aqui tem 9 discursos de Salvador Allende, né? 9 discursos. É absolutamente importante isso que nós temos e o que nós temos, na verdade, registro, né, sobre Salvador Allende. Então, sobre Salvador Allende, esse discurso dele, que vai de 1970 a 73 ao último discurso, e essa pequena biografia de Salvador Allende, né, eu acho fundamental. Por quê? Porque Salvador Allende foi um homem honrado, um homem digno, e merece a memória da América Latina como um dos heróis do povo latino-americano. Salvador Allende morreu em combate, Salvador Allende não se acovardou, Salvador Allende ficou até o último momento no palácio, sabendo que o palácio ia ser bombardeado. Enquanto que Pinochet é um rato, Pinochet é um covarde, Pinochet é um ditador, Pinochet, na verdade, é um bandido. É isso que deve ficar para a memória latino-americana, gravado para a memória latino-americana. São 2 homens completamente opostos em termos de caráter e em termos de visão de mundo. Salvador Allende é um homem de índole democrática e socialista. Salvador Allende foi eleito democraticamente. Salvador Allende fazia um governo popular. Enquanto que Pinochet é um ditador, golpista, autoritário, fascista e, acima de tudo, um covarde que morreu como um rato. Essa é a minha leitura. E por fim, em termos de bibliografia, há um livro que eu acho fundamental, que diferentemente dos outros, que eu apresentei aqui, que concentra na pessoa de Salvador Allende, na figura de Salvador Allende, há um livro que analisa o governo Allende, não é, a partir de um movimento de esquerda revolucionária, que é um livro de um brasileiro, que estava exilado no Chile, porque já tinha sido perseguido aqui no Brasil, chamado Rui Mauro Marini. Rui Mauro Marini é um sociólogo de altíssima importância na América Latina.
Rui Mauro Marini é um sociólogo, eu diria, um dos mais importantes sociólogos latino-americanos, já falecido. Rui Mauro Marini morou no México, morou no Chile. Rui Mauro Marini escreve ali, no calor dos acontecimentos. Ele chega no Chile em 1969. E a partir de 70, quando Salvador Allende ganha o governo, e ele apoia o governo de Allende, com todas as dificuldades, ele é ligado ao MI, mas ele sabia que Salvador Allende naquele momento era mais avançado. O MI era um movimento de esquerda revolucionária que tinha simpatia por Allende, mas era muito crítico da democracia cristã, muito crítico do Partido Comunista Chileno. Eu diria que era a ala mais trotskista e mais radical da esquerda chilena naquele momento, né? E o MIR, na verdade, tinha sérias críticas a Allende. Rui Mauro Marini era ligado ao MIR, mas Rui Mauro Marini faz uma análise entendendo a importância da eleição de Salvador Allende, entendendo a conjuntura e a correlação de força do Chile naquele momento, e escreve um livro que eu ainda acho um dos mais importantes, escrito em língua portuguesa, traduzido para o português, publicado pela editora Expressão Popular, que é esse livro aqui, Reformismo e Contra-Revolução, Estudo sobre o Chile. Esse livro aqui. Eu acho um dos melhores livros publicados pela editora Expressão Popular, uma editora importante também do Brasil, ligada aos movimentos sociais, né? Eu acho fundamental essa editora e recomendo demais esse livro. É um livro relativamente grosso, né? Assim, um livro potentoso, é um livro de análise, não é um livro de mera descrição. Então eu acho, em termos analíticos, o melhor livro sobre o Chile que eu conheço. É esse livro aqui. Acho fundamental, da editora Expressão Popular, né? O Reformismo e a Contra-Revolução, Estudo sobre o Chile, de Rui Mauro Marini, um sociólogo extraordinário, que escreveu o livro Dialética da Dependência, que tem um trabalho importantíssimo sobre a teoria da dependência marxista. Eu diria um marxista na sociologia latino-americana, um dos mais brilhantes marxistas na sociologia latino-americana. Esse brasileiro viveu muito tempo no exílio, mais da metade da obra dele foi publicada em espanhol, mas boa parte dela está sendo traduzida agora. Rui Mauro Marini está sendo muito bem acolhido no Brasil. E Rui Mauro Marini tem um debate que eu diria fundamental, né, que ele faz antes da ditadura militar, que é o debate sobre a Revolução Brasileira. Qual o caráter da Revolução Brasileira? O que seria a Revolução Brasileira? Ele tem um ensaio brilhante intitulado O Caráter da Revolução Brasileira. Então, Marini, todo, digamos assim, leitura absolutamente fundamental. E Rui Mauro Marini, a partir de 1970, depois da vitória de Allende, ele começa a redigir uns ensaios que vai dar num livro intitulado O Reformismo e a Contra-Revolução, Estudos sobre o Chile. Então esse livro do Marini, ele passa a ser uma referência fundamental para todos que querem entender o Chile, tá certo? Então recomendo o livro do Marini como análise daquele momento. Recomendo, para quem não sabe nada de Salvador Allende, esse livrinho aqui pequeno, de 1984, chamado Salvador Allende, de Fernando Alegria. E, mais recentemente, o ano passado, foi publicado os famosos discursos de Salvador Allende, não é? Entre 70 e 73, até o último discurso dele, intitulado A Revolução Desarmada, organizado pelo filósofo Vladimir Safatli, editora UBU de São Paulo, né? São 9 discursos que estão aqui. Li recentemente, adorei, acho fundamental para entender o que de fato aconteceu no Chile, né? Entendendo a partir do ponto de vista de Salvador Allende, a partir do ponto de vista da UP, a Unidade Popular, a partir das esquerdas, a partir das camadas populares e principalmente a partir da organização dos trabalhadores. Fundamental entender o Chile desse ponto de vista, não é? Entender o papel que teve Augusto Pinochet, os militares, de darem um golpe, de estabelecer uma ditadura absolutamente cruel, assassina e fascista, e ao mesmo tempo implementar na forma de laboratório na América Latina o chamado neoliberalismo de cariz econômica. Então foi uma desgraça, né? Então tudo de ruim aconteceu no Chile depois da ditadura. Não há nada que se salve na ditadura chilena de Augusto Pinochet. Então, nesse sentido, mais uma vez, repito, Salvador Allende foi um homem honrado, um homem de orientação democrática e socialista, um homem eleito democraticamente, um homem que fazia um governo popular. Augusto Pinochet foi um golpista, um ditador, um fascista, um canalha e, acima de tudo, um rato, morreu como rato, que era o que ele merecia. Então, veja, a nossa live, fiz essa pequena introdução para dizer o caráter do golpe do Chile, quem foi Salvador Allende, quem foi Pinochet, o que significou o golpe no Chile, indiquei uma biografia e agora eu vou entrar propriamente na live. Qual é o título da live, de fato? O título da live é O Golpe Chileno de 1973 no Cinema,
uma análise a partir de 6 filmes, tá certo? Vou indicar 6 filmes aqui para quem gosta de cinema, se interessa por cinema, principalmente por cinema político, tá certo? Obviamente que os 6 filmes que eu escolho aqui são uma escolha minha, né? São filmes considerados clássicos já, para entender o Chile, mas obviamente tem mais coisa. Por exemplo, o YouTube tem uma série de entrevistas, pequenos documentários, material televisivo e tal. Por exemplo, no YouTube tem um material que eu adoro, que eu não vou citar aqui, que eu não vou trabalhar aqui, mas eu indico. Você coloca no YouTube Encontro de Salvador Allende com Fidel Castro. Em 1971, fazia 1 ano e meio que Allende estava no governo chileno. Fidel Castro vai visitar Allende, né? E obviamente anda em Santiago, né? Tem encontro com a esquerda chilena, e tem uma coisa que é fundamental: na casa de Salvador Allende, os dois se encontram para conversar, e um jornalista filma o encontro dos dois. Esse encontro ele tem quase 50 minutos, tá 40 e poucos minutos. Uma conversa de 40 e alguns minutos, né, de diálogo entre Fidel Castro e Salvador Allende. Eu recomendo, tá no YouTube, né? Não vou trabalhar aqui, mas recomendo demais. Tem uma série de outras coisas. O que eu vou trabalhar aqui, na verdade, são 6 filmes que eu indico, 6 filmes que eu vou comentar aqui, porque na minha opinião são 6 filmes que têm uma visão geral do que era o Chile nos anos 70, o que foi o governo Salvador Allende, as eleições no Chile, a política de Salvador Allende, a organização dos militares e dos fascistas no Chile, o golpe de 73 e o pós-golpe. Então você tem 6 filmes que são fundamentais, que se encontra no YouTube, que se encontra em algum stream, tipo Netflix e tal, né? Mas são 6 filmes absolutamente fundamentais. Por exemplo, eu vou desde os mais antigos aos mais recentes, tá bom? São 6 filmes, vou citar os 6 e depois um a um eu vou comentando. O primeiro filme que eu recomendo chama-se Chove sobre Santiago, de Elvio Soto, de 1975. Acredito ser o primeiro filme especificamente voltado para o Chile. Esse filme não é filmado no Chile, né? A locação dele é fora do Chile, é na Europa, mas ele retrata exatamente o Chile, é baseado em acontecimentos reais do Chile, etc. Tal. Depois eu volto a ele. Esse é o primeiro filme que eu indico. Chove sobre Santiago, 1975, de Elvio Soto. Elvio Soto. O segundo filme é o mais famoso, né? O mais famoso, extraordinário, documentário, para mim, referência em termos de documentário na América Latina, chamado A Batalha do Chile, de um diretor também extraordinário chamado Patricio Guzmán. Patricio Guzmán hoje está velhinho, hoje ele mora na França, mas ele sempre está no Chile. Patricio Guzmán é, para mim, um dos maiores cineastas da América Latina. Vivo hoje, para mim, é o maior cineasta vivo da América Latina. Ele continua produziu trilogias, produziu ficção. Eu diria que todos os filmes de Patricio Guzmán, ele tem uma pegada documental. Guzmán é um documentarista, digamos assim, dos melhores na América Latina. Mas, obviamente, Guzmán não só trabalha com documentário, Guzmán também fez ficção. Mas, obviamente, o grosso da sua produção, o mais importante da sua produção, é a chamada produção documental. Mas, obviamente, que todos aqui devem saber que documentário e ficção, a diferença é muito pequena. Não é? Há muito de ficção nos documentários e há muito de documental nas ficções. Né? Então, assim, a distinção entre ficção e documentário é uma distinção muito limitada ainda. Muito, eu diria, muito limitada mesmo. Não há uma grande distinção. Godard dizia, todo documentário tem algo ficcional e algo ficcional está... algo documental está na ficção. Então, mas de qualquer maneira, o Patricio Guzmán é o nosso maior cineasta vivo, né? Está com mais de 70 anos, produziu um filme belíssimo, há uns 5, 6 anos atrás, chamado Nostalgia da Luz. Que filme lindo! A Nostalgia da Luz, Patricio Guzmán. Então, Guzmán, já em 75, ali no final de 75, ele produz um documentário que será um marco para a história chilena, será um marco para a América Latina e será um marco para o documentário mundial. Chama-se A Batalha do Chile, em 3 partes. A primeira parte é de 75, a segunda parte de 76 e a última parte de 79.
O terceiro filme é um filme de ficção. Eu adoro ficção, a ficção latino-americana, eu adoro o cinema latino-americano. Para mim é fundamental. Eu não posso passar um ano sem ver pelo menos um filme latino-americano, né? O cinema latino-americano é absolutamente fundamental, não é? E então o terceiro filme que eu indico é Machuca. Machuca, lindo filme. Depois eu vou comentar aqui de um diretor chamado André Zudi. André Zudi hoje é o mais importante documentarista chileno que mora no Chile. Ele produz no Chile, já produziu nos Estados Unidos. É um grande cineasta. André Zudi é um, sabe aquelas figuras, referências no cinema chileno? É esse cara. André Zudi fez grandes filmes chilenos, premiado internacionalmente, premiado no Chile. É uma figura extraordinária, né? Então, André Zudi é uma figura que, de fato, a gente tem que louvar, tem que lembrar, porque sem dúvida nenhuma um cineasta de primeiríssima qualidade, tá certo? Então, o terceiro filme é Machuca, de André Zudi. O quarto filme já é um filme mais recente, porque o filme de André Zudi é de 2004, né? O filme de André Zudi é de 2004, né? Um outro filme que eu recomendo aqui, porque eu acho ele absolutamente fundamental, é um filme chamado No, No, que é não em espanhol, né? No, de Pablo Larraín, de 2012. Pablo Larraín, eu diria, é outro grande cineasta chileno. Eu diria que, pela ordem, né, se eu pudesse colocar uma ordem, olha, quem sou eu, né? Colocar uma ordem nos grandes diretores chilenos, eu colocaria pela ordem assim. O primeiro grande diretor chileno é Patricio Guzmán, o segundo grande diretor chileno é André Zudi, e o terceiro grande diretor chileno é Pablo Larraín, né? São três grandes diretores. O Chile tem três diretores absolutamente fundamentais e em atividade. Larraín faz esse filme chamado No, O Botão de Madrepérola. O Botão de Madrepérola é lindo, lindo. Faz parte da trilogia, não sei se você sabe, né? É uma trilogia, que é A Nostalgia da Luz, O Botão de Madrepérola e tem outro. São três filmes, na verdade. É uma trilogia. O Patricio Guzmán adora trilogia, né? Ele tem três trilogias. 9 filmes, são 3 trilogias, né? Um atrás do outro. Impressionante isso, né? É um grande diretor. Para mim é o maior diretor chileno, é o Patricio Guzmán. Então, o quarto filme que eu indico é No, de Pablo Larraín, que é de 2012. O quinto filme que eu indico é O Clube. Esse filme é muito estranho, um filme pesado, é um filme que sutilmente trabalha com a ditadura, mas é um filme que trabalha com a igreja também. Depois eu vou voltar a ele, tá? O Clube, de Pablo Larraín, é o segundo filme do Larraín, de 2015. E o sexto filme é um filme chamado 1976, de Manuela Martelli, uma jovem cineasta, que já foi atriz também, jovem diretora, que é de 2022. E esse filme está na Netflix. Vamos lá, então eu vou agora retomar os 6 filmes, tá certo? São 6 filmes que eu indico. O primeiro filme é Chove sobre Santiago, o segundo filme é A Batalha do Chile, o terceiro filme é Machuca, o quarto filme é No, o quinto filme é O Clube e o sexto e último filme é 1976. Né? Eu acho esses 6 filmes fundamentais para entender o que aconteceu após a vitória de Salvador Allende, a consolidação da vitória de Salvador Allende, o governo de Salvador Allende, o golpe em Salvador Allende, a ditadura que se seguiu depois do golpe, né? E de um modo geral, a herança da ditadura chilena na cultura chilena. Então, esses 6 filmes vão tratar desses temas. São temas absolutamente fundamentais. Então, vamos lá. Chove sobre Santiago é o primeiro filme. É dirigido por um cineasta chileno chamado Elvio Soto, mas por conta do Chile estar numa ditadura, era 1975, ele produz um filme fora do Chile, um filme todo falado em francês, basicamente com metade dos atores franceses. Por exemplo, trabalha nesse filme Jean-Louis Trintignant. Esse filme maravilhoso. É um filme que retrata a vitória de Salvador Allende, retrata as disputas na esquerda chilena e principalmente um ponto que eu acho fundamental desse filme, que será retomado por Patricio Guzmán no filme posterior, que é o debate das Forças Armadas. De fato, hoje, todos nós sabemos que um dos erros de Salvador Allende foi na maneira de tratar os militares, foi a maneira de tratar as Forças Armadas, foi perder o controle das Forças Armadas, foi não prestar atenção que se houvesse um golpe do Chile, viria das Forças Armadas. Salvador Allende não prestou atenção nisso. Entregou, de certa forma, ao general chamado Prats, o general Carlos Prats, que depois é assassinado, inclusive,
Carlos Prates, que era uma figura democrática, eu diria que era a figura mais avançada entre os militares chilenos na década de 70. Né? Mas Prates, ele mesmo percebeu que havia uma onda de sedição e traição entre o generalato, né, e a oficialidade dos militares chilenos. Ele chega a alertar Salvador Allende. Salvador Allende não leva muito a sério isso, né? Porque estava muito preocupado com a política econômica, com a reforma agrária, né, com as reformas estruturais que o Chile precisava. Na verdade, Salvador Allende não errou por maldade ou porque Salvador Allende era um idiota, muito pelo contrário. Salvador Allende era um médico, um homem inteligente, um homem de formação, um homem de índole democrática. Mas Salvador Allende ele não tinha noção do que de fato eram as Forças Armadas chilenas. Eu acho que aí começa o grande, digamos assim, a grande derrota, né, de Salvador Allende. E o filme Chove sobre Santiago, ele é o primeiro a tratar disso, né, a mostrar as contradições nas Forças Armadas e, acima de tudo, a mostrar que, na verdade, as Forças Armadas chilenas elas eram golpistas mesmo, elas eram anticomunistas, elas eram reacionárias, né, e, consequentemente, elas não estavam contentes com a política econômica de Salvador Allende, que era uma política econômica voltada para fazer a reforma agrária. Ele avançou na questão agrária no interior do Chile, ele avançou numa política agrária, a política agrária mais avançada que o Chile já teve foi de Salvador Allende, né? Política avançadíssima em termos de valorizar o camponês, valorizar o campesinato chileno, distribuir terra com o campesinato chileno, né? Então, assim, Salvador Allende ele foi absolutamente fundamental para o campesinato chileno. Eu até diria que o governo mais progressista até hoje no Chile, em defesa e apoio e proposta para o campesinato chileno, foi Salvador Allende. Eu não tenho dúvida mais disso, não. Agora, obviamente, não era uma revolução, né? O que estava acontecendo, porque a reforma agrária nem é uma medida revolucionária. A reforma agrária é uma medida, obviamente, burguesa desde a Revolução Francesa. Até o MST aqui diz isso e é verdade. O importante da política de Salvador Allende para a questão agrária foi, sem dúvida nenhuma, a distribuição de terra, as condições para os camponeses ficarem na terra e, principalmente, uma coisa que eu acho fundamental, que foi a valorização do camponês, né? Em termos educacionais, em termos de saúde. Havia uma política estrutural para o campesinato chileno a partir da segunda metade dos anos 70 no Chile. Isso é fundamental, isso é dito por uma série de intelectuais que estudam a questão agrária latino-americana. Eu vi isso da própria boca de Plínio de Arruda Sampaio quando ele esteve aqui em Aracaju. Ele que colaborou com a política agrária do Chile, ele estava lá exilado, Plínio de Arruda Sampaio, né? O saudoso, de saudosa memória, Plínio de Arruda Sampaio. Então, nesse sentido, havia uma política avançada econômica no Chile, né? E isso é importante. E, consequentemente, se incomodou as Forças Armadas. Incomodou as Forças Armadas a autogestão operária, incomodou as Forças Armadas o Salvador Allende estatizar a maioria dos bancos. Isso incomodou as Forças Armadas. Porque dava a entender que o Chile iria para o socialismo, o comunismo e tal. E, consequentemente, os militares, que são geralmente de classe média. Então, assim, a junção entre militar e a classe média chilena, que é um horror, né? Na América Latina, toda a classe média é um horror, né? A classe média latino-americana é uma coisa horrorosa, inclusive aqui nesse Brasil, né? Então a junção da classe média e seus valores com os militares deu, né? Foi um barril de pólvora, né? Então, nesse sentido, o filme Chove sobre Santiago, ele pauta isso, né? Eu acho fundamental, né, todos vermos esse filme aqui. O segundo filme, para mim, é o mais importante. De longe é o mais importante, é o filme que marcou minha vida, marcou minha formação. É um filme que eu diria que é importantíssimo que as gerações mais novas vejam. Ele foi um filme projetado em 3 partes. Chama-se A Batalha do Chile, de Patrício Guzmán, na época jovem, participou de todos aqueles eventos, foi um dos cineastas perseguidos pela ditadura chilena, ele acaba se exilando na França. Então, o Patrício Guzmán, ele faz o mais importante filme sobre o Chile que tem ainda hoje na história do Chile, e um dos mais importantes documentários de toda a América Latina. É um modelo de documentário para a América Latina. Esse filme é feito em 3 partes. A primeira parte, 75, que é que ele chamou de Insurreição Burguesa. A segunda parte é feita em 76, que é sobre o golpe. E a terceira parte eu acho maravilhosa. A terceira parte é belíssima. A terceira parte é uma aula do que é ser governo de esquerda. Ainda hoje é fundamental para nós, inclusive brasileiros, né? Acho que Lula deveria ver essa terceira parte, eu acho. Acho que seria muito bom Lula e seus puxa-saco ver essa terceira parte. Chama-se O Poder Popular.
O nome da terceira parte é o Poder Popular, onde ele volta e analisa o que foi a construção do governo de Salvador Allende a partir dessa categoria Poder Popular. Filme extraordinário. As 3 partes são imprescindíveis, tal. É uma aula de América Latina, uma aula de Chile. E nós que somos muito separados da América Latina, nós brasileiros que achamos que não somos latino-americanos, nós brasileiros que não lemos literatura latino-americana, que não sabemos de cultura latino-americana, que não conhecemos filosofia latino-americana, nós brasileiros que damos as costas para a América Latina, é fundamental esse documentário. Esse documentário nos faz sentirmos latinos. Nós brasileiros e brasileiras somos latino-americanos, nunca esqueçamos disso, né? Então a Batalha do Chile é uma aula de América Latina, em particular dando foco ao Chile. O volume 1 é simplesmente imprescindível. O volume 1 começa com já o plano do que será o Chile, né? Que é a disputa eleitoral, Salvador Allende na frente, era favorito, depois de uma 4ª tentativa de candidato a presidente, e ele escuta na rua os partidários de Salvador Allende, que são ligados ao UP, a Unidade Popular, e o pessoal da direita, né, que apoiou a democracia cristã e que achava que se Salvador Allende ganhasse, viria o comunismo, não sei o quê. Esse discurso delirante, clássico, latino-americano, né, incentivado pela Guerra Fria, né, que isso aqui vai ser um celeiro de comunismo, isso aqui vai virar Cuba, não sei o quê. O Chile estava dominado também por esse discurso em 1970. Né, e ele resiste a isso. Depois segue, né, o governo de Salvador Allende, os conflitos do governo de Salvador Allende, ele vai no campo, ele vai na cidade, ele escuta intelectuais, plenárias, assembleia de mulheres, a Universidade Católica do Chile, escuta, é impressionante o volume 1. O volume 1 é uma aula, eu sou fã, porque eu acho que nos abre, né, para entendermos a América Latina. O segundo volume é sobre o golpe, né? Ele já começa com a confusão entre os militares, e os militares decidem derrubar Salvador Allende, são sediciosos, né, se revoltam contra o governo e, obviamente, o bombardeio em La Moneda. Então, assim, eu recomendo demais, eu acho um filme marcante, A Batalha do Chile. É um filme altamente bem dirigido, com cenas históricas, cena de arquivo maravilhosa, inclusive cena de arquivo que só tem nesse filme. Só esse filme tem. Então, o filme, inclusive, é um documento histórico. Eu até diria que a Batalha do Chile é mais que um documentário. A Batalha do Chile é um grande registro. Mais do que um documentário, a Batalha do Chile é um grande registro, é uma obra-prima do cinema latino-americano. O terceiro filme chama-se Machuca. Eu adoro esse filme, porque esse filme inaugura um tipo de cinema no Chile, e em particular o cinema político, que é do ponto de vista de crianças. Veja bem, enquanto Chove sobre Santiago é sobre adultos, enquanto as 3 partes da Batalha do Chile trata basicamente de adultos, não é, militantes, etc., o filme Machuca vai tratar dessa realidade a partir da visão de 2 crianças. 2 meninos, um menino pobre, um menino de classe média, de família rica, não é, que se encontram numa mesma escola, uma escola católica liderada por um grupo de padres jesuítas, padres de esquerda inclusive, que serão perseguidos. É bom deixar claro, a Igreja Católica, na sua maioria, apoiou o golpe chileno como no Brasil. Mas uma parte da igreja ficou contra o golpe, porque existia padre de esquerda, bispo de esquerda, né? E o Chile teve, inclusive, eu diria, o Chile teve uma das experiências mais radicais dentro do catolicismo, né? Eu não sei se todos sabem aqui, entre 1966 até 73, o Chile teve um movimento chamado Cristãos pelo Socialismo. Era uma organização de católicos, alguns protestantes, mas a maioria católica. Era uma organização de católicos e católicas, geralmente com formação universitária ou ligação com o movimento sindical, que resolveram continuar sendo cristão e também sendo socialista. E eles criaram um movimento com esse nome, Cristãos pelo Socialismo. Essa organização, que virou uma organização em 68, né? Essa organização ela vai apoiar Salvador Allende e ela vai entrar no governo de Salvador Allende. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a igreja chilena ela estava dividida. Obviamente, a maioria apoiava o golpe, né, contra o comunismo, essa coisa toda, mas uma parte da igreja, tinham bons teólogos, bons padres, uma parte da igreja foi exatamente para a esquerda, e eu diria mais do que para a esquerda, boa parte foi para o socialismo.
Então você tinha uma vez, depois, eu no fim do mês eu vou fazer uma live sobre os cristãos pelo socialismo do Chile. Eu vou fazer uma live só sobre isso, para explicar como foi esse movimento, como nasceu esse movimento, qual era a posição desse movimento, qual a origem religiosa desse movimento, chamado Cristãos pelo Socialismo. Então, nesse sentido, o filme Machuca, ele registra o que eu chamaria de esquerda católica, a Rússia católica latino-americana, né? Por quê? Porque os padres que detêm a escola, eles são jesuítas de esquerda. E eles querem exatamente juntar menino rico com menino pobre, né? Eu acho isso fundamental, não é? Menino rico e menino pobre, eles querem juntar os dois no filme, né? E é muito interessante porque a igreja tem um peso. Eu acho que é o filme que mais a igreja aparece enquanto esquerda, é nesse filme, chamado Machuca. Não, Hugo, lá na verdade no Chile não tinha irmã de pequenas comunidades. O Chile tinha algumas freiras, né, de convento mesmo, que eram de esquerda, mas as freiras não são tão ativas como no Brasil. A experiência de irmãs de pequena comunidade é uma experiência muito brasileira, né? Muito brasileira. A experiência que eu acho uma das mais radicais da Igreja Católica no Brasil são as irmãs de pequenas comunidades. Aquelas irmãs que deixaram os conventos e os colégios e foram morar nas periferias e trabalhar com o povo. Isso é um fenômeno brasileiro muito dos anos 70, né? E é um fenômeno bem brasileiro e mexicano. No Chile não tinha, não. O Chile era mais os padres mesmo e os religiosos. Então veja, o filme Machuca, ele é um filme que eu acho extraordinário, porque os meninos vão vendo, inclusive, todo aquele movimento para o golpe, né? Porque o filme começa com a eleição de Salvador Allende, o encontro dos meninos, o menino rico que vai conhecer a ala pobre, o menino pobre que vem para a parte mais rica. Então, essa coisa meio de mexer com as classes sociais chilenas. É muito interessante isso no filme. Eu adoro esse filme. Vou dizer a vocês, eu acho um filme maravilhoso, independente de ser um filme político. Ele é um filme muito bom, muito bonito, muito poético e tal. Eu adoro Machuca, de André Zudi. Ele foi produzido em 2004. Eu recomendo demais, ajuda muito a entender, né, o que foi no Chile. O quarto filme é No. Esse é maravilhoso. Se passa nos anos 80, é um filme de época também. É dirigido por Pablo Larraín, que é um grande diretor, para mim é o grande diretor chileno, Pablo Larraín. E é um filme sobre um publicitário. Em 1987, o Pinochet inventou de fazer um plebiscito, né, para ver se ele continuava ou não. E ele convocou o plebiscito porque ele tinha a maioria do parlamento e ele achava que ia ganhar, né? Ele convocou nesse sentido. Só que o governo já estava desgastado e aparece esse publicitário, que é uma história baseada em fatos reais. Aparece esse publicitário, que era bem jovem, e ele assume a campanha do No. Ele faz uma verdadeira revolução publicitária no Chile. E é muito interessante porque a campanha publicitária vai derrotar Pinochet. A primeira derrota de Pinochet no Chile se dará por uma campanha publicitária feita na televisão e nas ruas, com outdoor, panfleto e tal, que era o No. O No era não. Então, o sim era Pinochet continua, o no, Pinochet não continua. Eles derrubaram nesse sentido, né? Uma campanha publicitária, Pinochet foi derrotado, né? É muito interessante isso, foi muito importante essa campanha, né? E vira um filme, né? Tá lá do Pablo Larraín, recomendo, vejam. É um filme também muito bonito, muito, eu diria, como ele é um filme do ponto de vista do publicitário e da publicidade, ele não é um filme radicalmente político, né? Mas ele é um filme que, obviamente, tem uma dimensão política. É um filme que se passa já nos anos 80, essa cultura pop, é uma pressa muito forte da cultura pop, das cores e tal. Eu gosto também desse filme, eu acho legal. Larraín é muito bom diretor, né? Chama-se No, 2012, Pablo Larraín. O quinto filme, para mim, é um filme muito pesado, muito pesado. É um filme que só vai tratar da ditadura de maneira passante, porque ele é um filme que se passa nos dias atuais, chama-se O Clube. Eu não sei se alguém viu esse filme aqui. Esse filme eu acho que ele estava na Netflix, eu acho. Eu vi ele em um desses streams aí. Eu vi primeiro no cinema, ele passou aqui no cinema, no Cine Vitória. Fiquei impactado com esse filme. Eu confesso a vocês que eu saí do cinema impactado. Chama-se O Clube, de Pablo Larraín. Esse filme é um... Claro, tudo tá à mostra, né? Mas esse filme é o seguinte, esse filme se passa Amazon Prime, né? Então é no Amazon Prime, valeu, é isso mesmo. Então tá no Amazon Prime, O Clube, de Pablo Larraín. Esse filme se passa numa cidade do interior marítima do Chile, muito fria, em que existe uma casa que é para acolher padres que cometeram crimes, tipo pedofilia e tal, né, que é muito forte no Chile. A pedofilia dentro do catolicismo chileno é uma coisa, é uma verdadeira praga, a pedofilia no Chile, né? Inclusive o Papa Francisco caiu matando nisso, né? Inclusive tirou bispo, padre,
Tem padre preso no Chile e tal, por conta de pedofilia. Mas não é só pedofilia, veja bem. O filme, esses 4 padres estão sendo cuidados por uma freira bem autoritária. Ela toma conta da casa, cuida deles e tal. São padres velhos. Chega um 5º padre, que esse sim é acusado abertamente de pedofilia. Né? Só que não é só pedofilia. Ele, na verdade, eles acobertam crimes da ditadura chilena. Então, existe uma alegação do filme que se passa na contemporaneidade e na casa onde esses padres estão recolhidos e que se passa na ditadura, porque esses padres apoiaram a ditadura, esses padres eram pedófilos na ditadura, a ditadura acobertava a pedofilia da igreja. Por quê? Porque a igreja apoiava a ditadura. Então a pedofilia na igreja foi acobertada pela ditadura. A ditadura militar acobertou assédio sexual de padres, acobertou estupro de padres, acobertou pedofilia de padres e bispos também. Então, assim, esse filme trata disso, é um tema delicado, o filme tem uma carga pesada, mas eu acho um grande filme. Eu acho que o filme mais importante desse diretor, chamado Pablo Larraín. O filme foi produzido em 2015, né? E eu acho um filme fundamental. E, por fim, o 6º filme, que é um filme, eu diria que é o mais recente filme sobre a temática da ditadura, mais recente porque é um filme do ano passado, é um filme de 2022, intitulado 1976. Né? Pela data já dá para saber, 3 anos depois do golpe. Né? É um filme de uma diretora, de todos esses que eu citei, é a única mulher a dirigir um filme, é uma jovem diretora que também foi atriz, chamada Manuela Martelli. Manuela Martelli, eu acho que é o 2º filme dela. Na verdade, eu acredito ser o 2º filme dela, de Manuela Martelli. Então, esse filme eu recomendo demais. Ele está na Netflix, chama-se 1976. Por que eu recomendo demais? Primeiro, esse filme ele é uma história. O resumo dele não é tão difícil, porque é uma mulher de 50 e poucos anos, que foi casada com um médico, tem 2 filhos, e de classe média alta, uma mulher rica, tal, né? Tem uma vida, eu diria, relativamente confortável, burguesa, né? Para aqueles padrões do Chile. Então, uma mulher, obviamente, deve ter apoiado a ditadura e tal. E ela, a pedido de um padre, ela numa casa de campo que ela tem, de interior, para passar férias, tal, tipo vida burguesa, né? Tem 2 casas, uma casa na cidade e uma casa de campo na praia e tal. Nessa casa de campo dela, um padre pede a ela para tomar cuidado de um rapaz que foi ferido, né? E ela vai descobrir depois que esse rapaz, ele pertence a uma ala comunista que faz parte de uma resistência, inclusive resistência armada ao governo Pinochet. Veja, isso era 1976, 3 anos do golpe, significa dizer, Pinochet estava no auge, política econômica neoliberal, controle das forças armadas, controle da economia, acabou com os sindicatos, acabou com a oposição. Então, entenda, era esse contexto, né, que o filme se passa, né, tal. E uma coisa surpreendente, eu não diria que é surpreendente, porque aqui no Brasil aconteceu também. A classe média apoiou a ditadura, né? A classe média, quase até o fim, né, apoiou a ditadura de Pinochet. Então, naquele momento, 3 anos de governo, a classe média apoiava a ditadura. E essa mulher vai cuidar desse rapaz. Então, é muito interessante a relação dela com ele, porque, de certa forma, ela vai se conscientizando a partir do que ele diz, a partir do convívio com ele. Ela começa a ver um lado que ela não via. Por quê? Porque a classe dela não via o outro lado. A classe média chilena, ela via as políticas de Salvador Allende como política para defender comunismo, política para incentivar comunismo, política socialista. A classe média chilena, como toda classe latino-americana, não aceita que pobre coma bem, que pobre tenha vida, que pobre tenha terra, que pobre tenha casa, que filho de pobre estude em escola pública. No fundo, a classe média latino-americana não aceita isso. A classe média latino-americana, ela é muito escravocrata, ela é muito, digamos, ela é muito elitista, na verdade, né? E ela, na verdade, quer tudo para si. Então, é um egoísmo elitista escroto, né, dessa classe média latino-americana. E no Chile não foi diferente. O Chile tinha uma classe média já formada, já desde os anos 60, por conta da sua política econômica. O Chile Santiago parecia uma capital francesa, né? Santiago sempre foi muito francesa, é uma capital muito francesa. Então, nesse sentido, a classe média chilena era um horror. A classe média chilena é um horror horrível, né? E esse filme, eu diria que é o filme que mais foca na classe média. De todos os filmes que eu escolhi aqui, Chove sobre Santiago, A Batalha do Chile, Machuca, O Clube, 1976, 1976 o filme que mais foca na classe média. É um filme que está todo focado porque a mulher, ela é de classe média alta, ela tem uma vida burguesa,
a personagem principal, ela vai, né, acolher esse rapaz a pedido do padre, né? Para tomar conta dele, ele está ferido e tal. E ali ela vai mudando a sua consciência, a sua visão, né, de mundo, a sua visão de país. É muito importante o contato que ela tem com esse rapaz militante, a habilidade dele. Ele é um bom ator, inclusive, excelente ator. Então, assim, eu acho que é um filme maravilhoso. É o mais recente filme que retrata, né, a questão, eu diria, do golpe e da ditadura chilena, mas não diretamente. Porque eu diria que esse é o único filme, o 1976, que requer um certo conhecimento histórico. Se você não sabe nada do que aconteceu em 73, se você não sabe quem foi Salvador Allende, se você não sabe quem foi Pinochet, você meio que boia desse filme. Então, esse filme, ele tem essa desvantagem, que é, ele requer que você tenha algum conhecimento histórico, porque ele foca muito na mulher, ele foca muito no rapaz, ele foca muito no padre, ele foca muito naquele contexto miúdo, ele não trabalha a dimensão mais global, como faz, por exemplo, André Zudi ou principalmente o Patrício Guzmán, ele não faz isso. Mas, tirando isso, eu acho um filme excelente, eu recomendo demais e tal. Então, nesse sentido, veja, resumindo aqui, né, para terminar, esses 6 filmes que eu indiquei, para quem chegou agora, eu indico 6 filmes para entender o que aconteceu no Chile depois de 1973. Amanhã, 11 de setembro, são 50 anos do golpe militar chileno de 73, 11 de setembro, né? Eu indiquei aqui 6 filmes para entender, não é, o Chile. Eu fiz uma pequena análise de conjuntura do que era o Chile de 73, o que era o governo Salvador Allende logo no começo, o que significou o golpe de Pinochet e, acima de tudo, o que significou a política econômica de Pinochet, que foi o implante do neoliberalismo na América Latina. Depois disso eu entrei nos filmes, para quem chegou agora. E os filmes que eu indiquei são 6. Né? O primeiro é Chove sobre Santiago, de 1975, de Elvis Soto. O segundo é A Batalha do Chile, em 3 partes, de Patrício Guzmán, 1975, 76, 79. O terceiro filme é Machuca, de André Zudi, de 2004. O quarto filme é não é em espanhol, de Pablo Larraín, de 2012. O quinto filme é O Clube, pesadíssimo, mas importantíssimo. O Clube, também de Pablo Larraín, de 2015. E o último filme é 1976, de Manuela Martelli, que está no Netflix. Nesse sentido, eu convoco a todos a conhecer mais a América Latina, entrar mais na América Latina. Nós somos brasileiros e brasileiro tem uma triste mania de não conhecer a América Latina. Precisamos conhecer mais a música latino-americana, a cultura latino-americana, a poesia latino-americana, a literatura latino-americana. A literatura chilena é riquíssima. Tem escritores do porte de um Pablo Neruda a um Roberto Bolanho, por exemplo, maravilhoso. Talvez um dos maiores escritores chilenos seja Roberto Bolanho, né? Tem um escritor mais recente que eu estou descobrindo agora, chamado Alejandro Zambra. É um escritor jovem, vivo, na casa dos 40 para 50 anos. Esse cara escreve muito bem, Alejandro Zambra. É um país culturalmente riquíssimo, né? É a terra de Victor Jara e de Violeta Parra, é a terra de Nicanor Parra, irmão de Violeta, um dos maiores poetas chilenos, morreu com mais de 100 anos. Então, assim, o Chile é um país riquíssimo para a gente conhecer. Mas não só o Chile, né? Nós, brasileiros, precisamos se aproximar mais da América Latina. Nós, brasileiros e brasileiras, precisamos conhecer mais a América Latina, estudar a América Latina, entender da América Latina, conhecer a geografia latino-americana, conhecer a história latino-americana, conhecer, acima de tudo, a cultura latino-americana. Então, nesse sentido, o cinema é um prato cheio para conhecer a América Latina. Adoro o cinema latino-americano, o cinema cubano, o cinema da América Central, o cinema latino-americano. Eu acho fundamental, um dos melhores cinemas do mundo está na Argentina, né? Então, assim, eu acho fundamental e o cinema nos ajuda muito. E a live de hoje era exatamente usar o cinema enquanto forma de memória, enquanto forma historiográfica, para entendermos o que foi o governo de Salvador Allende, o que foi o golpe de 73, o que significou esse golpe para o Chile, né? E de certa forma, para nós, inclusive, brasileiros, né? Importantíssimo. Então, nesse sentido, eu recomendo esses 6 filmes que eu indiquei aqui. Quem não viu ainda, recomendo. Né? Quem viu alguns, recomendo que vejam todos. Porque eu acho que amanhã é um dia para pensarmos fundo, não é? O golpe de Pinochet, o significado desse golpe e o impacto que teve no Brasil. Chove sobre Santiago, A Batalha do Chile, Machuca, O Clube e 1976. Recomendo a todos e todas. E viva o poder popular, viva a luta chilena, viva a luta de Salvador Allende, né? E digamos sempre não a ditadores como Pinochet. Ditador, um covarde,
um bandido, um rato, e morreu como rato. É isso, minha gente. Viva o poder popular. Boa noite a todos e todas e sigamos em paz.